Donald Trump is back. Isso mesmo, Trump voltou e possivelmente foi o articulador do cessar-fogo entre Israel e Hamas, que culminou na troca de reféns e um projeto de reconstrução da faixa de Gaza. Durante mais de um ano, 48 mil palestinos foram mortos por conta da incursão do exército de Israel na faixa de Gaza. Tudo isso por conta do ataque liderado pelo Hamas às cidadãos israelenses que viviam próximo da faixa de Gaza, na sua grande maioria, nos kibbutz. E isso resultou numa nova geopolítica do Oriente Médio. Israel vai à procura dos seus inimigos, iniciando com o Hamas, depois com o grupo Hezbollah e até articulando os rebeldes contra o regime de Bashar al-Assad e até uma rusga com o Irã, que agora está tranquila. Tá, Jean, mas por que somente agora, nesse exato momento, Israel aceitou os pontos trazidos pelo Hamas e o Hamas aceitou os pontos trazidos por Israel? É isso que nós vamos analisar no vídeo de hoje e espero a sua participação aqui nos comentários. Eu vou trazer 2 cenários, eu quero que vocês avaliem esse cenário e até se posicione frente aos motivos que levaram esse cessar-fogo. Como eu falei para vocês, já há mais de um ano o conflito se mostrava sem fim. Israel cada vez mais feroz, matando os líderes e exterminando os soldados do Hamas dentro da faixa de Gaza. Fora que isso culminou numa grande imigração de palestinos para as extremidades do país, principalmente a parte sul, próxima ao Egito. E, de repente, vamos cessar fogo. Chegamos no nosso objetivo. A primeira pergunta é: será mesmo que Benjamin Netanyahu atingiu seus objetivos? Exterminou o grupo Hamas? Ponto para se analisar. Primeiro, até o último dia antes do início do cessar-fogo, Israel estava atacando a faixa de Gaza. Então quer dizer que ainda há soldados do Hamas, ainda há lideranças do Hamas na faixa de Gaza. Então não exterminou. Então o objetivo de aniquilar o Hamas não estava concretizado. Tá, tinha um apoio ferrenho de Joe Biden. Joe Biden disse desde o início do conflito que Israel tinha todos os direitos de se defender. E essa defesa culminava na invasão do território palestino e a aniquilação do Hamas, e depois a invasão do território libanês e a aniquilação do Hezbollah. E vocês, israelenses, terão o nosso apoio financeiro e militar. Lembro você que Israel é o país que mais recebeu dinheiro dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. É o que mais, por isso que Israel é ali um oásis de desenvolvimento no deserto de pobreza daquela região. Outro ponto é, nós tivemos outras reuniões. Nós tínhamos o representante do Catar e o próprio Estados Unidos sentando para chegar num denominador comum e terminar com o conflito. Isso no governo de Joe Biden. Várias vezes essas lideranças sentaram para discutir e em nenhum momento isso chegou num ponto de convergência entre as partes. A guerra parecia interminável. Israel com seu projeto de aniquilação total do Estado palestino, ou da tentativa de criação de um Estado palestino. Aí nós tivemos as eleições nos Estados Unidos. Todo mundo achava que a Kamala Harris iria vencer, ou pelo menos ia haver uma disputa mais equilibrada com Donald Trump. As pesquisas mostravam isso. E por conta desse cenário que estava sendo mostrado para o mundo, Benjamin Netanyahu, que tinha apoio estadunidense, continuava a sua investida nos países que eles diziam que eram inimigos, como o Líbano e como, não um país, mas o território palestino. Mas, de repente, Donald Trump ganhou tranquilamente
as eleições nos Estados Unidos. E, de repente, sentaram à mesa os representantes do Catar, de Israel, do Hamas, dos Estados Unidos e chegaram em um denominador comum e assinaram esse cessar-fogo. Tá. Todo mundo sabe que logo após um presidente ele ser eleito, ele começa a mostrar como ele vai governar. E Donald Trump deixou bem claro que o foco principal, de novo, vai ser a China. De novo, vai ser as questões econômicas, como lá no seu primeiro governo. Ele já começou a pegar pesado com a China, com o aplicativo TikTok, que vai ser o quê? Proibido nos Estados Unidos, até que os chineses vendam esse aplicativo para o seu parceiro Elon Musk, que vai fazer parte do governo de Trump. Sabendo disso, Israel começa a ficar mais maleável nas tratativas. Por quê? Trump deu sinais. Zelensky começa a acelerar os seus ataques ao território russo, buscando que Vladimir Putin receba uma pressão interna e sente para negociar com a Ucrânia. Isso não aconteceu, de longe. O que isso fez? Putin colocar ainda mais energia e bombardear ainda mais o território ucraniano, fazer parcerias com o exército norte-coreano de Kim Jong-un. Não resultou. E aí é uma segunda análise. O que vai acontecer com a guerra na Ucrânia? Agora, voltando para o Oriente Médio. De repente, se assina esse cessar-fogo. É óbvio que diretamente ou indiretamente, Donald Trump influenciou nessa decisão. Ele pressionou o governo de Israel e também o Hamas a assinar cessar-fogo. Tá, Jean, então você está falando que Trump é contra o governo de Benjamin Netanyahu. Acha? Não. Apoia e apoia muito. Só lembrar, no seu governo lá atrás, o que o Trump fez? Falou, olha, vou trocar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Gerou aquele rebuliço entre os árabes. Trump também estava negociando uma aproximação da Arábia Saudita com Israel. Trump via somente como inimigo o Irã. Trump deu a ordem para matar o general Soleimani em território iraquiano, um dos principais generais da Guarda Revolucionária iraniana. Então, o Trump apoia veemente Israel. Então, essa influência na decisão deve ser por conta das diretrizes que o Trump quer impor na geopolítica global. Ele quer ser o homem da paz. Ele não quer conflitos armados financiados pelos Estados Unidos, e sim focar nas questões econômicas e diminuir a influência da China nesse cenário global. Por quê? No momento que os Estados Unidos ficaram 4 anos envolvidos em conflito, a China, foguete, lá para cima. A China aumentou todos os seus indicadores. A China está cada vez mais criando uma classe média de consumo dentro do seu país para não depender tanto de exportação. Aliás, foi o maior superávit da China nos últimos anos, porque o mundo já sabe, e principalmente os Estados Unidos, as empresas estadunidenses que têm ligação com a China, que Trump pode aumentar os impostos, criar práticas protecionistas, para diminuir as importações de produtos chineses, para forçar a produção dentro do território americano. E aí essas empresas compraram. A China crescendo economicamente. Cenários mostrando que a China vai ultrapassar os Estados Unidos até 2030. Então o viés agora é econômico. American first. América em primeiro lugar. Se inaugura de novo o fortalecimento da classe média americana. Por quê? O que Trump
que Trump descobriu no seu primeiro governo? Que ele fortalecendo a classe média estadunidense, isso vai influenciar todas as outras escalas sociais dos Estados Unidos, e isso vai torná-lo muito mais forte. Lembrando agora, né, que ele só tem mais um governo, ele não pode concorrer ao terceiro mandato. Ele quer entregar o país para o seu sucessor. Então, ele já pensa em fortalecer economicamente bem os Estados Unidos e manter a paz no mundo. Por isso que ele falou que vai acabar com a guerra na Ucrânia em um mês. Vamos aguardar. Ele já possivelmente influenciou nesse conflito. Já ligou e falou, ó, acaba, porque eu vou parar de investir em vocês, israelenses, se vocês não acabarem com esse conflito. Tá, o outro cenário é o seguinte, é um outro cenário, é diferente. Esse cenário, gente, é o seguinte, o Benjamin Netanyahu falou, Trump tá dando sinais que vai deixar de lado o investimento em conflitos. Então, Trump nem chegou a conversar diretamente com o Benjamin Netanyahu. Nem chegou a conversar diretamente com ele. E Israel ligou as antenas e falou, ó, vamos terminar com esse conflito, porque a coisa pode complicar pra gente. Porque se os outros países perceberem que Trump tá nem aí para o conflito, eles podem se fortalecer e atacar Israel. Então, pode ser que Trump participou ou deu sinais. E aí Benjamin Netanyahu acelerou esse processo de paz, trocando os reféns, né, falando para a opinião pública israelense que ele trouxe parte dos reféns para casa, lembrando que muitos foram mortos, né, muitas crianças, muitos idosos também na faixa de Gaza. Foi um verdadeiro extermínio. Fora que o país está totalmente destruído. Aí eu te pergunto, quem vai reconstruir a faixa de Gaza? Quem? Possivelmente, nesse tratado, tem dinheiro estadunidense. Olha que maluco que é esse mundo. Quais serão as cenas dos próximos capítulos da geopolítica global? E aí, qual é a sua opinião sobre tudo isso? Na descrição, sempre com educação. Fizemos aí um cenário, trouxe 2 análises, e aí eu espero que vocês comentem aqui, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. A gente está com várias novidades para esse ano, podcast, documentários muito mais bem elaborados e muito mais profundos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, é só seguir o nosso canal, que é um dos principais canais de geopolítica, geografia e atualidades da internet. Beleza, pessoal? Tamo junto, ó. Se você presta vestibulares ou conhece alguém que vai prestar vestibulares, quer estudar tudo, todas as matérias, química, física, matemática, cara, é tudo. É uma escola online, um preço pequenininho, transformando a vida das pessoas que querem estudar em universidades públicas através da educação. Valeu!